Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de maio de 2024 e na sequência a gente conversa sobre os filmes assistidos durante o mês também, certo? Vamos começar como de costume pelo mangá. Sim, eu voltei a ler O Lobo Solitário. Estamos aí no volume 23, na verdade eu terminei o volume 23, que eu já tinha achado estranho por causa desta capa aqui, veja bem. Nós temos o Retsudo com Daigoro no colo, não é mesmo? Então nós já temos aqui uma ideia do que é que vai acontecer aqui neste volume. Bem, o que nós temos aqui no início ainda é a trégua entre os dois. Durante essa trégua, eles vão passar por uma enchente, eles serão, vamos dizer, levados pela correnteza e vão se separar também. Quem por acaso estava passando por ali de barquinho era o Daigoro e um homem que o tinha resgatado também da mesma enchente. Nisso dos dois se separarem, né, o Lobo Solitário e o Retsudo, quem vai salvar Daigoro é Retsudo. O Lobo Solitário também se salva, ele inclusive salva o que ele acha que é um corpo, né, o corpo daquele... Esqueci o nome dele agora, vou achar aqui, pessoal. Tanomo Abe, aquele cara que é entendido em venenos. Então, coitado do Itogami vai lá, salva, né, o corpo do cara, resgata o corpo do cara, né, do meio da enchente, leva para um templo, encomenda a alma dele, tá tudo indo bem, só que ele acorda, ele tinha tomado um dos seus remedinhos, né? Então ele na verdade não estava morto, ele estava só tentando sobreviver àquela enchente também. Coisa que deu certo, não é mesmo? Bem, quando ele acorda, ele descobre também que o homem que tinha encomendado sua alma foi Itogami, então ele sabe que o Itogami está por ali. Nesse meio tempo, nós temos o Retsudo cuidando do Daigoro, o Itogami também está procurando seu filho. Bem, e nós estamos aí também no fim da trégua. Então, os dois vão fincar espadas ali num local, e assim que a trégua se encerrar, eles voltam àquele local e vão lutar usando aquelas espadas fincadas. Eles vão se encontrar nesse momento aí de fincar espadas, e o Retsudo vai dizer para o Itogami que está cuidando do Daigoro. Até aí tudo bem, porque os dois estão em trégua, não é mesmo? E aquele cara, né, o entendido em venenos, né, o especialista em venenos, tá por ali também só observando. E ele tem a brilhante ideia de envenenar as espadas dos dois, porque afinal de contas, se eles se matarem, sobra espaço para ele, né, o Tanomo, ser algum tipo de manipulador do sistema que vai se instalar com a morte dos dois. Então ele vê nisso uma grande oportunidade, então é isso que ele faz. As espadas estão fincadas ali no chão e ele vai passar veneno ao longo da espada. E vai ficar só observando, a trégua tá para acabar, no dia seguinte eles vão lutar, né? O Daigoro tá lá também assistindo. E eles começam a lutar ao meio-dia. E o cara tá lá só esperando, né? Um ali matar o outro. Mas os dois são excelentes espadachins. Então eles vão passar o dia inteiro lutando ali. O cara já tá cansado no topo de um telhado ali, enfim. A briga não se resolve. E aí você tem um momento também em que começa a chover. E aí você tem o veneno meio que sendo lavado da espada. E tem um outro porém também, né? Porque durante uma briga de espadas, é normal que eles relem a espada um no outro e nada acontece. Aí o cara se dá conta de que ele foi muito burro. Ele não tirou as espadas do chão, né? Para poder passar o veneno direitinho. Então as pontas das espadas estavam sem veneno. Aí vem a chuva, tem um momento também que o Itogami vai parar no meio do mar de novo, e aí, enfim, a espada tá lavada. No meio da briga começa uma nevasca também, e Tanomo será morto por conta da nevasca. E os dois vão ficar bem combalidos também, né? Tanto o Retsudo quanto o Itogami. Aliás, Daigoro também já tá caído nesse ponto. Este episódio aqui, pessoal, que se prolonga ao longo deste volume todo, é um espetáculo. Este volume todo aqui traz o desenvolvimento dessa história que eu acabei de contar para vocês. Não tem nenhuma outra história paralela acontecendo aqui, é só isso mesmo. E o final, gente, é bem impressionante, porque os três estão caídos ali no meio da neve. Então, eu vou te falar, é bem difícil parar aqui no volume 23. Eu recomendo fortemente que você só pegue para ler o 23 se o 24 já tiver aí engatilhado. Eu só não peguei o volume 24 aqui para continuar a leitura, realmente por falta de tempo. Mas que volume, pessoal! 23, ó, tá um chuchu. E a arte desse mangá é muito bonita, gente, pelo amor de Deus. Bom, Lobo Solitário, meus amigos, só melhora.
Então, no mês que vem, daremos continuidade aqui a esta saga. Depois, na sequência, eu peguei o conto do mês de Conan, o Bárbaro. Nós estamos lendo um conto por mês. E o conto do mês de maio foi, então, A Torre do Elefante, que é aí uma das histórias classiconas de Conan, né? E, curiosamente, né, para quem vem lendo aí as histórias na ordem de publicação aqui neste volume da Pipoca Nanquim, este aqui é o volume 1. Então, neste terceiro conto, nós temos um Conan um pouquinho diferente dos demais, né, dos anteriores, digo. Nos contos anteriores, Conan era rei. Aqui, a gente volta no tempo e ele é apenas um ladrão. Então, ele está nessa taverna, cheio de gente aí, de diversas nacionalidades diferentes, digamos assim. E surgiu o assunto de que existe ali, né, a tal da Torre do Elefante, em que você tem uma pedra preciosa, gigantesca, chamada Coração do Elefante. Não só isso, né? A tal da torre é repleta de pedras preciosas e coisas do tipo. Então, nosso amigo Conan resolve ir até lá para tentar roubar, né, a tal da pedra aí do coração do elefante. E quando ele chega lá, ele realmente nota, né, que tem muitas pedras preciosas, tá? Mas ele está interessado nessa pedrona aí, no coração do elefante. E quando ele finalmente chega a uma câmara, né, onde supostamente ele poderia encontrar esta pedra, o que ele vai encontrar, na verdade, é o próprio elefante sentado ali numa espécie de trono. O que acontece, pessoal? Este elefante aqui, na verdade, é um homem-elefante. Esta ilustração aqui é um espetáculo, ó. Dá para ver que ele tem um corpo de humano, cabeça de elefante. Dá para ver também que ele é cego. Dá uma olhada ali, observe bem os olhos deste elefante. Pois então, este aqui, na verdade, é praticamente um deus. O nome dele é Iag Kosha e ele foi aprisionado naquela torre por um feiticeiro chamado Iara. O que acontece? Esse deus aqui, esse Iag Kosha, na verdade, mora na Terra, digamos assim, há muitos milênios, né? Ele é, na verdade, de origem alienígena. É um ser muito antigo. Ele vai dizer o seguinte para o Conan, ó, há muitos mundos além deste e a vida tem muitas formas. Não sou nem Deus, nem demônio, nem carne e sangue como você. Eu falei que ele era uma espécie de Deus, né? Mas enfim. A questão é, ele tem poderes, tá? Então não é à toa que o tal do Yara, né, esse feiticeiro mau aí, prendeu esse cara nessa torre. Então, não sou Deus nem demônio, mas carne e sangue como você, embora a substância difira em parte e a forma tenha sido feita de um molde diferente. Lembra que eu falei que ele tem, né, um corpo humano e cabeça de elefante. Eu sou muito velho, homem das terras desertas. Vim a este planeta há muito tempo ao lado de outros, egressos do mundo verde de Yag. Yag é o nome do planeta deles, né? Que circula eternamente às margens deste universo. Nós singramos o espaço com nossas poderosas asas que nos impeliam pelo cosmo mais rápido do que a luz. E aí ele vai contar, né, o que foi que ele viu de lá para cá, né? Ó, vimos o homem crescer a partir do macaco e construir as cidades cintilantes de Valúzia, Camélia, Camória e suas irmãs. Nós as vimos cambalear entre os ataques dos Atlantes, Pictos e Lemurianos. Vimos os mares se erguerem e engolfarem a Atlântida, a Lemúria, as ilhas dos Pictos e assim por diante. Você vai vendo que ele realmente é bem antigo, ele, né, presenciou todos esses eventos que ele está contando aqui para o Conan. E o que ele quer do Conan neste exato momento é, primeiramente, vingança, né? Ele não vai conseguir porque ele está preso ali por feitiço e tudo mais, mas uma coisa bacana que o Conan pode fazer por ele é matá-lo. E assim que ele for morto, olha só, liberte-me desta cela de carne cega e destruída. E aqui eu lembrei daquela frase, eu não lembrava de que desenho era, mas enfim, mozão aqui me ajudou com a lembrança. Sabe aquela coisa do transforme esta carne decadente, não sei, bom, enfim. Era do Thundercats, né? Pois então, liberte-me desta cela de carne cega e destruída, e eu mais uma vez voltarei a ser Yoga de Yag. Coroado pela manhã, com asas para voar, pés para dançar, olhos para ver e mãos para quebrar. Então ele acha que se ele for morto, ele vai ressurgir como uma fênix, né? Ele vai ressurgir novo em folha. Pois então, nós temos o Conan matando esta criatura e indo procurar o tal do Yara, que na verdade vai ser destruído pelo próprio ser ali, né? Pelo próprio Iag Kosha.
Quando ele encontra o Yara, né, ele vai dizer o seguinte, né, esse aqui é o Conan mesmo, ó. Aquele que mandou esta joia pediu para que eu dissesse, e a coxa lhe oferece uma última dádiva e um último encantamento. Quando ele faz isso, ele coloca a pedra, né, do coração do elefante ali. E quando o Yara agarra aquela joia, pronto, ele, né, vai se tornar aí, como é que vamos dizer, enfeitiçado pelo Yakosha. E aí, primeiro ele vai ficar do tamanho de uma criança e depois, aos poucos, ele vai, né, se desfazer, digamos assim. No fim das contas, o Conan sai dali daquela torre sem levar nada para si. Então, como ladrão, ele foi aqui, né, um excelente salvador de criaturas ancestrais, não é mesmo? No último parágrafo você tem ali, ó, teria sido ele enfeitiçado ou encantado? Teria sonhado tudo aquilo que vivenciara? Diante de seus olhos, a torre reluzente oscilou contra o amanhecer vermelho e sua borda incrustada de joias, iluminada pela luz da manhã, desabou em escombros brilhantes. E é isso, pelo menos o Conan saiu vivo desta empreitada, não é mesmo? E no mês que vem a gente vai conversar sobre O Colosso Negro, certo, pessoal? Estamos seguindo aí a ordem de publicação dos contos desta coleção que sai pela Pipoca e Nanquim. Esta edição que eu tenho em mãos aqui é uma edição antiguinha, acho que é um pouco difícil de encontrar até mesmo em sebos, mas eles relançaram todos os contos do Conan, né, os 3 volumes, em brochura, né, num box também. Então vou deixar link na descrição do vídeo caso alguém se interesse, né, os contos estão todos lá, a apresentação é que é bem diferente, tá? Então adquira você também para acompanhar as leituras, né? Nós estamos lendo um conto por mês, conforme eu já havia dito para vocês. Outro projetinho de leitura que está em andamento por aqui também é a leitura, na verdade, releitura para mim, né? Mas enfim, de Sandman do Neil Gaiman. Então também, mesma coisa, estamos lendo aí uma historinha por mês, não é mesmo? E a história deste mês, estamos indo na ordem também, eu estou no primeiro encadernado. A história deste mês é Dream a Little Dream of Me, que vai trazer aí a participação especial do Constantine. O que acontece? Na história anterior, a gente descobre com as Moiras que o nosso amigo Constantine, num dado momento da vida, né, enquanto o Sandman estava lá preso, né, esse cara aqui vai entrar em contato, digamos assim, com o saquinho de areia do Sandman. Ele diz aqui que ele encontrou este saquinho de areia em uma garage sale, né? Aquelas vendas de coisas velhas que as pessoas fazem nos quintais de suas casas, ou quando eles estão para se mudar, ou quando eles estão reformando a casa, enfim, desentulhando. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, esse cara, né, o Constantine, que é o Hellblazer, né? Não sei se você juntou aí o nome à pessoa, mas enfim. Ele vai encontrar este saquinho de areia do Sandman perdido ali no meio. Ele compra esse negócio, mas ele não faz ideia do que seja, mesmo porque o saquinho não abre. Então ele fica com aquilo guardado um tempão, ele tem uma namorada viciada em dorgas também, que tá lá muito interessada em saber como é que se abre aquele saquinho e tudo. Bom, enfim, o relacionamento não dá certo e quando ela vai embora, ela leva o saquinho junto. Sandman, que agora está solto, né, está procurando aí seus objetos, aquela coisa toda. Ele ouve falar, então, que, né, esse saquinho poderia estar com o John. A última vez que esse saquinho foi visto foi com o John Constantine, então ele vai até lá. Só que este saquinho de areia não está com o John Constantine há muito tempo. Então eles precisam ir até a casa dessa ex-namorada, que é ali um muquifo, para dizer o mínimo. Então, eles estão ali procurando pelo saco. Primeiro, eles passam pela casa do pai da moça. E aí, o Sandman diz que o saquinho não está lá, né? Ele sente, né, quando a presença do saquinho não estava lá. Então, eles continuam procurando mais um pouquinho, encontram a moça e assim. Toda a casa dela, praticamente, parece um sonho enviado por Sandman. Por quê? Porque ela conseguiu abrir o saquinho. E aí, eu não vou mostrar aqui a forma como eles encontram a namorada, mas acho que aqui dá para mostrar. Era esta moça aqui, ó, toda bonitona, não é mesmo? Quando eles a encontram, ela está assim, né? Bem combalida aí. Então, a questão do saquinho de areia do Sandman é a seguinte: quando você recebe um pouquinho desta areia nos seus olhos, você dorme e você sonha, certo? O que acontece com essas pessoas é que elas se viciam neste pozinho nos olhos e ficam presas num mundo de sonhos.
Então é meio que um multiverso em que tudo é muito legal, enfim, as pessoas ficam presas aí neste universo, ao invés de viverem suas vidas reais. Mas é isso, nós temos aí o Sandman recuperando seu saquinho de areia, Constantine voltando a cuidar de sua vida, não é mesmo? E é assim que se encerra, então, a história deste mês. Eu, sinceramente, não me lembro se o Constantine vai voltar a aparecer aqui no universo de Sandman. Provavelmente porque todos esses personagens da Vertigo, né, meio que aparecem aqui e ali também nas suas revistas. Então, talvez ele volte. E o John Constantine é aquele personagem, né, do Hellblazer, que é, na verdade, um demonologista. Se vocês já viram aquele filme com o Keanu Reeves, é mais ou menos aquilo ali, né? Os quadrinhos são bem diferentes. Quando você pega do primeiro volume mesmo, né, e segue a história dele por completo, você vai vendo que existe todo um desenvolvimento daquele personagem, até chegar ao momento em que ele é o cara daquele filme, e mesmo assim é mais ou menos, tá? Que é bem diferente daquele filme, mas aquele filme é legal. Eu não reclamo de não ser tão fiel assim. Depois de um tempo tentaram fazer uma série, né, de TV sobre o John Constantine, que não deu nada certo. Foi cancelada bonita aí no meio da primeira temporada, enfim, eu mesma nem assisti. Aliás, como vocês sabem, eu também não vi a série do Sandman e não pretendo ver, tá, gente? Então, desistam de me recomendar esta série. Do mesmo jeito que eu escapei da série do John Constantine, eu vou escapar da do Sandman também. Então, no mês que vem, a gente continua a leitura história a história aqui deste encadernadão do Absolute Sandman, certo? Gente, eu tenho essas. Deixa eu mostrar de novo. Eu tenho essas revistas aqui que, na verdade, vem num box também, né? A encadernação imita aqui um couro, tem fitilho e tudo mais. Enfim, essas edições aqui eu comprei há muito tempo. Não tinha nem a Amazon no Brasil ainda, era importado mesmo, demorava para chegar e, sei lá, cada um deles, naquela época, eu devo ter pago por volta de R$ 100 cada um dos volumes, tem a coleção completa. Então, hoje em dia, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para, né, para alguém que se interesse. Quando vocês clicarem ali, vocês vão cair para trás com o preço, tá? Mas é porque esta edição aqui é bem antiga. Eu comecei a fazer essa coleção ali por volta de 2010, 2011, então assim, na época eu já achava caro, né? Imagina hoje em dia. Mas existe aí a edição da Panini, vira e mexe, sai aí novas tiragens, saem novas tiragens, né? Enfim. Então fiquem de olho, mas realmente essas edições de colecionador são edições de colecionador. Só valem a pena para quem já conhece e gostam de verdade, certo? Então tá, estes foram os quadrinhos, o mangá e também o conto do Conan deste mês de maio. Vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que nós assistimos por aqui durante este mês. A gente vê até que bastante coisa. Começamos ali por Bastardos Inglórios, que é sempre bom rever, gente. Este filme, na minha opinião, é o mais redondo do Tarantino. Mas, para mim, pelo menos, ele tá aqui, ó, com Pulp Fiction, que também é um filme redondo. É que este filme aqui tem mais cara de cinema, né? Enfim, ele é um filme que vai se tornar um clássico, provavelmente, daqui a um tempo, enfim. O Pulp Fiction é um filme mais trash, né? A gente gosta porque a gente assistiu na época. Talvez seja um filme que não envelheceu bem, né? Pegar um jovem aí de 15, 16 anos, que era mais ou menos a idade que eu tinha quando eu vi pela primeira vez, botar para assistir esse filme, não sei se ele vai gostar tanto quanto a gente gostou, né? O pessoal da minha geração. Agora, O Bastardos Inglórios, né, é um filme que vai, já deve ter uns 10 anos, né? É um filme que vai envelhecer bem e vai ficar aí para a posteridade, né? Você tem uma reimaginação, né, dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Então, você tem todo o pessoal da SS, né, enfim, se juntando ali para assistir a premiere de um de seus filmes propaganda, né? O Hitler tá lá também, veja bem. Então vai estar todo mundo reunido dentro daquele teatro. Para azar deles, o teatro é de uma moça, né, que perdeu sua família por conta da Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? E essa moça quer vingança. E ela vê nesta premiere a oportunidade de ouro que ela tem aí de fazer alguma coisa a respeito. Ela pode matar todo mundo de uma vez, né, se ela fizer tudo direitinho. E é o que vai acontecer. Nesse meio tempo, você tem ali um grupo de malucos, né, digamos assim, que estão aí, são soldados de guerra, né, e tudo mais,
que são os Bastardos Inglórios, e eles estão também tentando resolver eles tiveram a mesma ideia. Eles também estarão lá naquela premiere para tentar resolver a parada da Segunda Guerra Mundial. Será que eles vão resolver ou não? Veja o filme, mas já te adianto que é satisfação garantida. Pensa naquele tipo de filme em que você entra esperando que algo aconteça e o filme te entrega. Este filme é muito bom e preste atenção no Brad Pitt. Gente, sério, o Brad Pitt tá muito legal nesse filme. Melhor personagem. E ele dá uma aula de italiano também nesse filme, muito bom. Depois a gente assistiu um desenho da Disney que, sério, devia fazer, sei lá, uns 20, 25 anos que eu não via. No mínimo, que é o Tarzan. E, gente, eu não sei o que anda acontecendo comigo, que assim, sei lá, o filme é bonito e tudo. As músicas são muito bonitas, a história é muito tocante e tal. Gente, eu chorei da metade pro final ali, praticamente o tempo todo. Não sei se é os hormônios da gravidez, né? Lavei meus olhos de dentro pra fora. Mas, gente, que filme bonito. Eu não lembrava que esse desenho era tão bonito. O que eu posso dizer pra vocês é que é a história clássica de Tarzan com aquele twistzinho da Disney, né? Deixando tudo bem bonitinho. Desenho altamente satisfatório. Este desenho, né, o Tarzan, faz parte daquela última fase da Disney que vale a pena você assistir. Dali pra frente, ó, foi uma ladeira abaixo que, pelo amor de Deus. Isso para quem cresceu, obviamente, assistindo os clássicos e tudo mais. Vai ter gente aí que vai dizer, não, mas os filmes novos da Disney são maravilhosos. Ok, para mim não são. O último desenho da Disney, na minha opinião, que vale a pena, gente, acho que foi o Up, Altas Aventuras. E mesmo assim já é um desenho que divide bem opiniões aí, muita gente detesta. Daí pra frente, ó, um abraço. Depois a gente assistiu um filme que, cara, eu não sei por que a gente faz isso. Mas enfim, a gente assistiu Transformers, O Último Cavaleiro. Cara, pensa num filme de Transformers envolvendo Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Não, eu não tô brincando. A história é essa aí. E tem o Mark Wahlberg. E tem o... Esqueci o nome dele. O Hannibal. Anthony Hopkins. Por que essas pessoas topam fazer esses filmes? Eu não entendo isso. Não é que é um filme ruim, é que é um filme que ele não deveria existir, sabe? É diferente, né? Quando você assiste esse tipo de filme e você fica assim, cara, sério, não tinha um outro projeto no qual colocar um dinheiro, não? Porque, assim, não são atores baratos, penso eu, né? E você tem toda a produção, todos os efeitos especiais, toda a parada da franquia, não sei o que lá. Mas, gente, sério, tem o Rei Arthur e tem os Cavaleiros da Távola Redonda aqui neste filme. E é um filme dos Transformers, olha só, eu não consigo explicar. Você precisa assistir. Eu não sei o que pensar, só sei sentir. Só sei sentir que esse filme não devia existir. Então, boa sorte aí pra vocês. Depois a gente assistiu o Harry Potter, o segundo filme, né? A Câmara Secreta, porque eu reli o segundo livro, né? Eu tô relendo aí Harry Potter, mês sim, mês não. A gente conversa sobre um livro da coleção, né? Da série. E este aqui, durante muitos anos, foi meu livro favorito da série. O filme, eu já me lembro de não ter gostado tanto assim. Aí a gente assistiu aqui de novo. E assim, é um filme bonitinho. É um filme para criança ainda. É aquela fase bem infanto-juvenil, mais puxado para o infanto mesmo, né? De Harry Potter. Então o filme é redondinho, bonitinho, mas tem a Morny Myrtle, que é a personagem mais irritante da face da Terra. E tem algumas questões do livro que não aparecem no filme. Então, eu vou deixar link para a resenha do livro, né, em que eu comento bastante também a respeito do filme, as diferenças ali, etc. Então, só para a gente não ficar se repetindo, vejam lá aquele vídeo caso vocês se interessem, tá certo? Mas fica aqui meu parecer. É um filminho ok, dentro da série de filmes, e é um filminho bonitinho para você assistir com seus filhos. Depois a gente assistiu um filme do Tom Cruise que eu não tinha visto ainda, chamado Feito na América. É um filme em que o Tom Cruise é piloto de avião e ele vai ser, como é que vamos dizer, chamado para trabalhar, entre muitas aspas, para a CIA. Então, a gente está naquele período dos anos 70 ali, em que Pablo Escobar e seus amigos estavam tocando o terror na América Latina, e esse cara meio que precisa se infiltrar. Então, ele vai meio que fazer ali um servicinho sujo de transportar drogas, né, da Colômbia para a América. Só que nisso ele começa a fazer um dinheiro com esses, porque ele vai fazer amizade com esses caras.
E aí ele começa meio que, né, trocar os pés pelas mãos ali. Não vai dar muito certo essa história, mas é uma história interessante. Ele foi usado, né, manipulado pela CIA para fazer esse trabalho. E aí, uma vez lá, ele viu vantagem, então ele meio que se aproveita da situação, mas o sistema mesmo que o gerou vai engoli-lo. É um filme interessante e ele tem um bom humor. É quase uma comédia, né, em alguns momentos. Bacana esse filme, eu gostei. Recomendo. Depois a gente assistiu um filme chamado 47 Ronins. Eu também nunca tinha visto. Eu gosto de filmes de samurai, mangás de samurai, etc. E eu não tinha visto ainda este aqui. Com Keanu Reeves. Então você tem esse cara que é meio que um mestiço, né? Sendo encontrado ali no meio desses samurais, né? Só que ele não pode ser aceito na companhia dos samurais, porque ele, né, é um mestiço, como eu acabei de dizer para vocês. Então ele vai crescer ali naquele meio, né? Ele vai meio que ser adotado, vai crescer com uma mocinha ali, os dois vão crescer apaixonados. Só que ela é filha do cara do shogunato, né? Digamos assim. E aí ela é uma princesa, né? Ela precisa fazer um casamento à altura. Então é obviamente que ela não pode se casar com Keanu Reeves. Só que nós vamos ter este príncipe, digamos assim, que vai se casar com ela, meio que tomando o reino de seu pai. E aí o que era bom deixa de ser. E nós temos aí então o nosso amigo Keanu Reeves, que não é um samurai, mas ele manja muito de luta e etc. E assim, ele entende muito mais de Bushido do que muito samurai por aí, certo? Ele vai se unir com esses outros samurais que serão refugiados, né, por conta do novo estado de coisas, e eles vão se vingar. Em meio a tudo isso, eles precisam libertar essa jovem também deste casamento esquisito, né, desta situação em que ela se meteu. Eu tô contando errado a história deste filme para vocês, porque ela não é exatamente filha do rei ali do pedaço. Ela é filha de um governador ou algo do tipo, um administrador do governo. Porque o cara que é o manda-chuva ali do momento vai aparecer neste filme e vai absolver esses caras no final, porque eles vão resolver aquela situação praticamente sozinhos, vão restabelecer a ordem e esse cara, né, ele precisa dar cabo da sentença que esses caras tinham, né? Eles foram jurados de morte. Na verdade, eles foram, né, condenados a fazer aquela morte. Qual é o nome daquilo, gente? Em que eles precisam se esfaquear, fazer aquela rodinha. Como é que chama isso? Vai aparecer escrito aqui, porque em algum momento eu vou me lembrar, mas enfim. Eles não vão escapar, eles precisam passar por essa morte. Só que na última hora, este senhor aí, o soberano, vai libertar o filho de um deles, né? Que é um dos caras mais valorosos, né? Um dos grandes samurais ali, porque ele quer que a linhagem daquele rapaz continue. Então, o filho desse rapaz vai continuar vivo e os demais precisarão morrer aí por meio de suas próprias espadas. É um filme bem bonito. A história de amor ali entre o Keanu Reeves e a mocinha da história também é uma história bem bonita de se acompanhar. Ó, vale a pena. Depois nós vimos um filme que ficou faltando aí de uma trilogia do Denzel chamado O Protetor. Nós tínhamos visto o primeiro, o terceiro, o segundo o mozão tinha dito que era um filme meio ruim, a gente meio que pulou, mas a gente resolveu assistir aí, meio que tava sem nada para ver. E a gente viu o segundo filme. Eu não achei tão ruim assim. É que o final é meio exageradão, né? Você tem uma luta final ali no meio de um alerta de furacão. Então tá chovendo, tá ventando pra caramba e os caras estão lá, né, se matando. Bom, enfim. Aquilo realmente é meio exagerado demais. Mas o desenvolvimento do filme é bacana. Você tem aí Denzel tentando resolver um trabalho interno da CIA, porque aquela sua amiga, né, que o ajudou no primeiro volume, será morta. E aí ele precisa investigar este assassinato. E no fim das contas foi todo um trabalho interno mesmo. Ela estava atrapalhando ali um pessoal que queria mudar um pouquinho o estado de coisas e ela, né, sabia demais, enfim. Você tem um grande momento de reviravolta, né, em que Denzel descobre quem foi o mandante do crime e na verdade era um cara que ele considerava amigo, né, considerava pacas até então, que é vivido por aquele ator que... gente, eu juro pra vocês que eu não sei por que que ele ficou tão famoso. Aquele Pedro Pascal, sabe? Por que as pessoas gostam tanto dele? Eu, sinceramente, não entendo. Mas é esse cara aí.
Essa descoberta vai acontecer na metade do filme e daí pra frente é a pancadaria para se resolver aí a questão. Filme de Denzel Washington, quem você acha que vai ganhar aí a lutinha, não é mesmo? E tem uma coisa bacana para nós aqui que estamos inseridos no mundo dos livrinhos, né? Que é o seguinte: o Denzel aqui nesses filmes está sempre lendo. Neste filme especificamente é bem difícil de ler qual é o nome do primeiro livro que ele está lendo. Ele até mostra a capa assim, mas não dá para ler. Bom, enfim, ele está seguindo uma lista dessas de 100 livros essenciais para a vida. E depois eu fui até procurar essa lista na internet, mas aí a gente descobre que essa foi uma lista que a esposa dele fez para ele antes de morrer. Então ela deixou essa listinha. Conforme ele vai terminando os livros, ele vai comprando o próximo da lista. Enfim, fica aí uma ideia para você deixar, né? Uma listinha pessoal aí de livros para o seu ser amado quando você se for, certo? E o último filme que a gente assistiu nesse fim de semana, aliás, foi um filminho bonitinho, porém irritante, chamado Como Eu Era Antes de Você. Gente, é uma daquelas histórias tipo Dying Young. Eu não lembro o nome desse filme em português. Sabe um filme em que. Dying Young. Achei, ó. Ele tem 2 títulos. A Escolha do... Não, A Escolha do Amor é em Portugal. No Brasil se chama Tudo por Amor. É uma história em que o... Esqueci o nome desse ator, ele era famoso. Campbell Scott. Enfim, o mocinho da história, que é podre de rico e tudo mais, né, precisa de uma enfermeira. Aí vai lá a Julia Roberts cuidar do cara. O cara tem AIDS e tá pra morrer. E aí a Julia Roberts está lá para ajudá-lo, não sei o que lá. Então no começo existe uma resistência, né, de ter essa moça sempre ali cuidando dele, não sei o que lá. Mentira, não é AIDS. Ó, tô vendo aqui que ele tinha leucemia. Então, mas ele já estava em estado terminal. E aí ela precisa cuidar dele, ela também é uma pobretona que precisa de emprego urgente, enfim. Aí ela vai trabalhar para esse cara. Óbvio que os dois vão se apaixonar, óbvio que ele vai morrer e deixar dinheiro para ela. É isso. Vocês vão lembrar desse filme porque toca aquela música da qual ninguém escapou. É aquela música do saxofonista. Qual é o nome dele? Kennedy. Você vai lembrar desse filme. É um filme bem bonito e assim, não tem como você não ficar tocado assistindo esse tipo de histórias, né? Então, esse Como Eu Era Antes de Você é bem parecido, né? A história é essa também. É um rapaz, na verdade, que ficou tetraplégico, bilionário também, enfim, podre de rico. E aí tem essa mocinha que é contratada, na verdade, pelos pais dele para tomar conta dele. A mocinha é a Daenerys, do Game of Thrones. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que ela me enganou bem ali na série, porque eu nunca parei pra pensar que a Daenerys era uma péssima atriz, assim, atriz nível novela infantil da Record, tá? Então, meu Deus, como ela é exagerada. Aquela sobrancelha dela. Assim, ó, se você for ver esse filme, meu conselho pra você é não olhe pra sobrancelha da moça. Você vai se irritar. Porque eu não sei como ela consegue fazer aqueles movimentos com a sobrancelha. E ela tá exagerada o filme inteiro. Parece que ela é uma, sei lá, uma personagem de circo, não é nem de teatro, sabe? Porque geralmente quando eu falo pra vocês, ah, fulano é muito exagerado, não sei o que lá, eu penso naquela coisa teatral em que você precisa, né, extravasar as emoções ali pra você passar aquilo que você tá, né, vivendo, entre aspas. Mas pra essa, não, cara, o que que é aquilo? É péssimo, a atuação dessa moça é péssima. Então, se você for como eu, altamente irritável por atuações ruins, você vai se irritar o filme inteiro também. Mas a história é bonitinha. Então, você tem esse moço também que tem essa resistência em aceitar a ajuda dessa moça. Mas no fim, eles acabam ficando amigos e a amizade se desenvolve aí para um amorzinho. O que eu achei interessante aqui é uma conversinha entre os dois, em que ela vai dizer assim, ó, você tá aqui prestando atenção em mim só porque eu cuido de você, porque eu seria, né, uma das pessoas invisíveis ao seu redor, né? Eu não sou bonitona, né? Ela vai conhecer uma ex-namorada do cara que era uma loura, né, muito bonita, não sei o que ela quer que ela vá nessa Kirby. Enfim, alta, magra, modelete, aquela coisa toda. E ela é baixinha, fofinha, né? Enfim, se veste como uma boneca de pano, sabe assim? Então, e trabalhava numa confeitaria. Só pra você ter uma ideia. Então, ela diz isso pro cara e o cara meio que não tem escapatória, porque é a pura verdade. Mas a questão é, eles vão se apaixonar. E a questão é, será que ele vai
mudar de ideia, porque ele está com aquela ideia fixa de ir para a Suíça, onde a eutanásia é permitida. Ele não quer viver daquele jeito, ele era um cara super ativo, esportista, fazia, sei lá, rapel, pulava de paraquedas, esse tipo de coisa, sabe? Era isso aí, o cara era um aventureiro e fazia tudo, era super ativo, né? E tinha lá a empresa dele também, o trabalho que ele amava, não sei o que lá. Então, era um cara muito ativo. Para que ele fique tetraplégico, né? Ele sofre um acidente, uma moto passa por cima dele, assim, ele tá atravessando uma rua no celular, assim, sabe? E aí, enfim. Então, a história é bonitinha. O ator que faz o rapaz tetraplégico é o mesmo ator lá do Daisy Jones and the Six, que não é um ator ruim. Neste filme, talvez por contraste, ele fica espetacular, né? Porque a moça, realmente, pelo amor de Deus. Gente, eu nunca tinha visto a Daenerys em filme nenhum. Eu só a tinha visto lá no Game of Thrones mesmo. Então, eu fiquei meio assustada, tá? Porque, caramba, eu vejo muitos filmes, né? E Game of Thrones já faz aí uns 10, 15 anos fácil, né? E eu nunca tinha visto nenhum filme com ela, né? Fui ver agora, esse fim de semana, e fiquei assim meio abismada. Vai ver por isso que a gente não costuma vê-la em filmes, né? Tá explicado. É isso então, pessoal, né? Tem umas dicas aqui dentre esses filmes, né? E a gente tá assistindo. Na verdade, assim, o mozão tá vendo e eu tô vendo esporadicamente Sopranos. De vez em quando eu sento ali, acompanho um episódio ou outro. Gente, Sopranos é muito bom. Se você nunca viu Sopranos, ó, saiba que você paga HBO Max, que agora é só Max, pra assistir esse tipo de série, não pra ver essas porcaria aí. Você tem que ver Sopranos, você tem que ver Six Feet Under, tem muita coisa boa, sério. Ah, mas são séries velhas, né? Mas as histórias são boas, os atores eram excelentes, roteiro bem escrito, né? E se você gosta de filme de máfia aí, meu filme preferido é Scarface, o Poderoso Chefão, e nunca viu Sopranos, sério, pode ver, vocês vão gostar. Mas é isso então, gente. No mês que vem eu volto com mais quadrinhos, mangás, mais Conan e mais filmes e séries duvidosos, né? De qualidade duvidosa. Enfim, alguns meses são melhores do que os outros, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar para vocês na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.